Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Baciote Cast. Eu sou o Thiago. Eu sou o Lucas, tudo bem, galerex? É que eu tô tentando criar um bordão. Cadê o Mito? E eu sou, Fala, Mito. eu sou o Flávio. Eu sou o Flávio, né? Fui convidado aí por esses dois caras da informática a participar. Você que é o cara da informática. É o Flávio. Beleza, daqui a pouco você se apresenta. Lucas, desempenha seu papel. Sim, senhor. Puxa a vinheta, DJ. Começa agora, Baciote Cast. Muito bem, pessoal. Que legal. Olha, antes da gente começar, eu quero primeiro agradecer ao Flávio. O Flávio é um profissional da área de TI e realmente ele é muito ocupado, né, no trabalho que ele desempenha e ele conseguiu encontrar um tempo para a nossa gravação. Flávio, se apresenta aí rapidinho para o pessoal. Boa tarde a todos, né? Quer dizer, acho que o pessoal vai ouvir, eu não sei a hora, mas boa tarde a todos. Meu nome é Flávio, eu trabalho com informática já faz aí alguns anos, né? Não posso nem falar a quantidade de ano não, porque senão vai assustar. O povo vai achar que eu sou muito velho. E trabalho aí prestando consultoria para algumas empresas no segmento de RPs, né? Trabalho com RP da TOTUS. E hoje meu foco maior está nessa questão de trabalhar com o RP e fazer ele, vamos dizer, atender as necessidades da empresa. Mas já trabalhei muito tempo aí com segurança, com redes, né? Trabalhei muito tempo também dando aula na faculdade, inclusive aí sendo colega de profissão, né, do Thiago aí. Meu professor. Fui professor do Lucas, né? E agora, nesses dias, eu tô tendo que me dedicar mais a essa questão aí de trabalhar com esse RP, porque, assim, tá bem tumultuado as coisas, eu tive que deixar um pouco de lado a parte de professor. Mas gosto muito e futuramente devo voltar. Que ótimo, Flávio, que legal. E você tá, inclusive, fazendo mestrado, né, cara? Também, né? Tô fazendo mestrado, inclusive agora mesmo aqui, antes da gente começar o programa, eu estava aqui com a atividade do mestrado, como sempre, às vezes meio atrasado, né? Eu vi aqui no e-mail que uma professora aqui deixou uma atividade para ser feita hoje, e aí tive que fazer ela meio às pressas aqui, a entrega dela. Isso, porque a prioridade é o cara, podcast. Só que eu já... Lucas, você tem 15 segundos para poder fazer aí o nosso jabá e depois nós temos um e-mail para ler antes também. de eu Vai falar lá. o jabá, eu só queria falar que é muito bacana um profissional multifacetado igual o Flávio, né? Porque ele falou que foi segurança, né? E vendedor de rede. Depois que ele entrou na área de informática. Muito legal, Flávio. Não, brincadeiras à parte. Nosso jabá... Brincadeiras à parte, nosso jabá é o seguinte: eu e o Thiago temos alguns cursos online na área de informática e nós damos cupons de descontos aos nossos ouvintes. Os links vão estar na descrição. Ponto. E é isso aí. Beleza. Antes da gente começar o assunto da pauta, o Lucas, a gente tem um e-mail aqui, você também recebeu, sei lá, foi o quê? 466 e-mails? Não, 467. Eu escolhi um para ler aqui. Você quer que eu faça a leitura agora ou você quer ler o seu? Como é que a gente faz? Não, você faz a leitura. Eu não quero ler, não tenho não. Eu tenho até muitos para ler, mas eu não quero ler não, você lê. Então, Lucas Marques de Oliveira mandou um e-mail pra gente semana passada. Ele coloca aqui que é de Uberlândia, Minas Gerais. Ele coloca até entre parênteses, que é a Princesinha do Triângulo. É o apelido da cidade. Beleza. Daí ele colocou assim: olá, senhores, tudo bem? Eu estou bem. Nossa, ele é educado, né? Então, me chamo Lucas e trabalho com informática, formato computadores. Ô, Lucas, que legal, parabéns, é assim que começa mesmo. Gosto muito do podcast e do Linux. Ele acentuou aqui, Thiago, é isso mesmo? Ele acentuou? Mentira, não. Daí, deixa eu ver aqui. Nossa, cara, chama Lucas também. Chama Lucas também. Olá, pessoal, sou de Uberlândia, MG, Princesinha do Triângulo, estou com dúvida quanto a trabalhar na área de segurança. Gostaria de saber se é obrigatório, se é requisito obrigatório
a obtenção de faixa preta de jiu-jitsu. E aí, Flávio? Deixa o Flávio responder. Bom, né? Eu quis dizer aí segurança da informação, né? Então. Então não precisa. Não precisa. Pode. Né? Se ele for um autodidata aí e estudar muito, ele vai trabalhar como segurança. Beleza. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vocês sabem que o nosso podcast, a gente sempre trabalha nessa linha aí de entendimento de privacidade, proteção dos dados individuais. E aproveitando que eu tenho aqui hoje o Flávio, que o Flávio ele é consultor de tecnologia, né, como um todo, em uma empresa grande. Flávio, só comenta pra gente um pouco, dentro do seu trabalho, da sua empresa, como é que é essa preocupação com segurança da informação? Vocês têm uma política de segurança, política de senha, o pessoal preocupa-se com isso, tem gente que usa senha 1, 2, 3, comenta um pouco, está com a palavra. Tá, é bastante até interessante falar desse assunto, porque recentemente a gente, né, nessa empresa que eu presto consultoria, um laticínio, recentemente a gente viveu algumas questões de segurança e a gente está, vamos dizer, apertando mais isso aí, está tentando refinar mais as questões de segurança. É só para você ter uma ideia da nossa infraestrutura, como é que ela funciona, né, para ter um apanhado geral aí. As nossas informações, vamos dizer assim, as informações do RP, que a gente considera mais importantes, todas elas ficam no data center e a gente não tem essas informações dentro da empresa. E a empresa se conecta ao data center para buscar essas informações através de VPN, ou seja, né, a VPN, entre aspas, fornece para a gente um canal seguro para poder acessar essas informações e, teoricamente, né, livre dessas ameaças. Mas, então, não fica na nossa alçada as questões de verificar a segurança das informações que estão no data center. Como nossa empresa tem servidores internos também, né, aí essa parte fica não comigo, mas fica com o pessoal lá da infraestrutura de TI, mas a gente está sempre trocando ideias, como eu já participei muito dessa área aí, está sempre trocando ideias e eu gostaria de falar algumas coisas algumas políticas que foram adotadas por questões aí de segurança mesmo. Bom, primeira coisa, há um tempo atrás, né, nós sofremos, para vocês entenderem, nós temos 3 escritórios. Há um tempo atrás, um dos nossos escritórios sofreu aí o ataque, né, de ransomware, né, que é o sequestro do servidor. Isso, só um parênteses, Flávio, no que você está falando. O que é o ransomware que o Flávio comentou? É um software malicioso, é um programa, né, malicioso com o objetivo de causar dano, que um usuário, de alguma forma, ele acessa esse programa, e esse programa, ele pensa como se fosse o WinZip, né, de zipar, de compactar. Ele compacta os arquivos do usuário e coloca uma senha. Então a gente fala que ele sequestra as informações no próprio computador do usuário. Imagina os seus documentos, suas fotos, seus arquivos, o seu computador, de repente você chega para trabalhar, está compactado, um único arquivo zip e tem um arquivo com uma mensagem, falando o seguinte: você tem que me pagar X dólares e eu te mando a senha para você recuperar o seu arquivo. Se você não fizer isso, eu vou deletar tudo. Então é o sequestro de informação, ransomware. E é o que o Flávio está comentando que já aconteceu numa das empresas que ele presta serviço. Ô Flávio, eu só pedi a sua licença para comentar, pode continuar. Bom, então é exatamente isso aí, né, que você falou, Thiago, né, nós sofremos o sequestro, né, o que o atacante conseguiu fazer? Ele conseguiu criptografar, né, parte dos dados do servidor. Bom, eu estou dizendo parte dos dados só para a gente entender como é que foi o cenário que aconteceu. O ataque partiu de um computador da recepção. A menina da recepção recebe lá vários e-mails todo dia, né? Apesar de a gente já ter passado algumas técnicas para ela não sair abrindo todos os e-mails, verificar algumas condições, mas
passou um e-mail lá, e nós temos, a nossa empresa tem um controlador de domínio que controla o acesso às pastas de cada usuário. Essa menina da recepção, o acesso dela é um acesso onde ela consegue acessar a pasta dela e mais algumas pastas de outro, porque ela pertence a um grupo de usuários que a gente chama lá de escritório. Tem um grupo que chama escritório, e aí não só ela faz parte desse grupo, mas várias outras pessoas do escritório. Então, todo mundo que faz parte desse grupo tem acesso a pastas no servidor. Então, a gente tem um diretório, né, vamos chamar assim lá, que a gente chamou de escritório, e lá dentro tem lá umas 30 pessoas que faz parte do escritório. Só que, exatamente, isso aí já é uma falha na segurança. A gente, na hora de definir os acessos, a gente colocou que todo mundo, todas essas 30 pessoas que faz parte dessa, a gente chama lá, unidade organizacional escritório, poderia ter acesso às pastas um de outro, uma pessoa com acesso na pasta da outra. O que aconteceu? Quando ela foi contaminada aí por esse ransomware na máquina dela, a máquina dela foi imediatamente toda criptografada, mas como a máquina dela tinha acesso ao servidor, ela conseguiu criptografar no servidor as pastas, a pasta dela, que a gente tem uma pasta lá que chama público, onde ela guarda as informações. Dentro dessa público tem a pasta escritório, e dentro do escritório tem as pessoas, né? Só que a gente não tinha percebido que essa questão dela poder escrever, né, o acesso dela, liberar a escrita na pasta dos outros. Então ela, né, o hacker com essa ferramenta aí, com esse ransomware, ele conseguiu criptografar todos os 30 usuários que estavam na mesma pasta. Os outros, né, porque são muito mais que 30, tem lá uns 200 usuários. Os outros usuários, como são de unidades organizacionais, são pastas com nível diferente, aí não criptografou, mas, consequentemente, tudo isso aí foi levado. Aí, né, o que aconteceu? O hacker deixou uma mensagem, né, que ficou lá no computador dela, solicitando aí solicitando que fosse pago um valor em bitcoins. Ele pediu 1 bitcoin, exatamente. Bom, o que aconteceu? O servidor a gente salvou, porque a gente tem backup. Felizmente, a gente tem backup, todo dia à noite roda o backup, a gente conseguiu fazer isso aí. Mas o nosso grande problema foi com relação a um software que tem na máquina dela, que controla o nosso PBX. Esse foi a grande complicação do negócio. A gente tem o PBX e ele é todo controlado e todas as ligações, ele fica nessa máquina dela, porque ela é a máquina ela, além de ser recepcionista, ela tem um controle do PBX. E a gente também, por displicência nossa, da nossa equipe de TI, a gente não, porque não foi nem a gente que montou esse PBX, né, então como a gente não percebeu isso, aconteceu isso. Né, todo o software do PBX foi... só que o problema não é nem o software, porque o software pode ser reinstalado. O problema era o controle de ligações, de o que cada um fez, para onde... E aí, isso aí valia, essa informação tinha um valor para a gente, né, tem valor, e aí o pessoal, a diretoria da empresa, acabou optando por pagar 1 Bitcoin do que perder todas essas informações do PBX. Uma coisa que eu e você já discutimos, Flávio, e eu discuti com o Lucas também, depois quero até que o Lucas comente, é aquela questão do tripé, que a gente sempre fala em tecnologia, né? Tecnologia, processos e pessoas, né? E usuário. E, infelizmente, você pode aí reforçar a parte de tecnologia com o melhor software, você pode reforçar os processos com a melhor política de segurança, porém, a gente costuma chamar de elo fraco da corrente, que é onde arrebenta. O fator humano são justamente as pessoas, os usuários. Então, a capacitação, o treinamento, né, dentro da empresa para o usuário é muito importante. E isso são todos os níveis, gerencial, né, o nível, a diretoria, estratégia, operacionais, chão de fábrica, que a gente chama, né, o chão de fábrica. Não é isso, Lucas? O que você acha? É isso mesmo, cara. Eu queria só fazer alguns comentários, né? O primeiro comentário sobre o estudo, sobre esse relato do Flávio é o seguinte:
algumas lições aprendidas, né, Flávio? Primeiro, backup, que é super importante, que o pessoal ainda negligencia. Felizmente o nosso servidor estava com backup, mas pois a gente então, nem backup, nessa que no caso vocês PVX, tinham, mas sim, o pessoal negligencia muito. A questão do e-mail, né? O usuário leigo às vezes pode ir clicando em links que não são seguros, né? E a questão do treinamento, né? E também da divisão das pastas do servidor por grupos de usuários. Eu acho muito interessante. Eu acho que não é toda empresa que segue essa regra aí, né? E o meu segundo comentário seria sobre o fator humano, que na minha pesquisa de mestrado a gente nota, né? Não é muito na área de segurança, mas na área de gerenciamento de projetos, a gente nota que os principais fatores que causam prejuízo num projeto está envolvido com o fator humano. Tecnologia está longe de ser o principal obstáculo aí, né, nos projetos. E minhas considerações eram essas mesmo, podem continuar aí. Beleza. Bom, pessoal, é o seguinte, eu só queria agora a gente fizesse uma pausa, eu quero passar para um outro assunto rápido aqui, que é alguma história de usuário, né? Não sei se os nossos ouvintes se lembram, mas no nosso último episódio, o Thiago Amarante, que estava participando aqui, que foi aluno nosso, né, Flávio? Ele contou a história de um professor dele lá, um professor cujo apelido, Flávio, era Flaflas. Flávio. Quem será? Eu não sei, Flávio, quem é o professor de apelido Flaflas? Talvez seja um professor que se chame Roberto, eu não sei, né? Agora eu quero, Flávio, que você trouxe alguma história de usuário para poder compartilhar com a gente. Flaflas. Eu quero aproveitar o gancho, deixa eu aproveitar o gancho. O Flaflas, eu não sei quem que é não, sabe? Mas eu lembro de um amigo, de um outro professor amigo meu, muito amigo meu, que dava aula comigo lá, sabe? Isso, né? E que fazia algumas coisas muito engraçadas também. E esse Flaflas aí, né? Teve um caso aí que eu ouvi aqui, o mosquito que ele pegou, né? Mas eu tenho o caso de outro professor lá, amigo meu, né? Que a gente conhece aqui muito. E toda vez chegava na sala e virava uma cambalhota. Chegava para dar aula, subia lá na frente. Lá, e isso com a sala vazia, né? Sem alunos. E aí ele virava. Aí não era uma só. Não, com a sala lotada de aluno, e não era uma só. Ele fazia a cambalhota indo e fazia a cambalhota de volta. Ele tinha que ir. Às vezes é o rolamento do jiu-jitsu do nosso colega aí que trabalha com segurança, né? Eu queria ver, cara. Eu queria ver isso. Mas vamos lá, deixa eu contar. Você vai contar uma, que eu quero contar uma também. Depois, tá, eu vou contar uma, depois aí a gente vê se dá tempo de contar outra. A primeira história aqui que eu tenho, que eu me lembro, é o seguinte. Aconteceu com o meu cunhado. Essa foi muito engraçada, né? Era, assim, umas 4 horas da tarde, né? O meu cunhado é o seguinte, ele trabalha, ele é supervisor de vendedor, né? Na Ambev, sabe, né? Essa empresa que vende bebidas, né? Ele é supervisor, então trabalha aí fazendo a supervisão das vendas do dia, né? E ele utiliza um notebook para poder fazer esse serviço dele no dia a dia. Aí. E ele visita vários clientes, vê se as vendas aconteceram, né? Faz vamos dizer assim, um CRM no braço, né? CRM no braço para ver se está tudo ok, se está tudo certinho com as vendas acontecendo. E aí, ele, usando o notebook dele lá, ele apertou um conjuntinho de teclas, que a gente até conhece aí, que fez com que a tela do monitor virasse de cabeça para baixo, né? Aí o monitor virou de ponta cabeça, literalmente de ponta cabeça. E ele desesperado, precisava fazer, né, o serviço dele lá, tinha que, né, tem lá, eles têm aquela questão de fazer login, fazer o check-in, né, eles têm que visitar tantos clientes por dia, fazer check-in, e não podia perder tempo. E aí o monitor dele de ponta cabeça, ele começou a trabalhar com o monitor de cabeça para baixo, né? Ele pegava o notebook e virava de cabeça para baixo para poder conseguir
usar o mouse, né? Felizmente ele tinha um mouse, ele não usava o mouse touch, né? Ele estava usando o mouse sem fio, mas para trabalhar ele pegava e virava o monitor de. Só que mesmo assim não é bom, porque aí você mexe o mouse para um lado e vai pro outro. Quando ele tá de cabeça. Mas depois de. Isso aconteceu de manhã, né? Era 4 horas da tarde, eu lembro direitinho, eu tava até no trânsito, parei o carro, ele me ligou, falou, Flávio, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. E o pior de tudo, alguém já tinha dado até um conselho pra ele, que aquilo ali, depois que acontecia, ele tinha trocar de computador, ele já tava querendo trocar de computador. E hoje tem uma combinação de tecla, né? Você aperta contra o Alt, né? Contra o Shift Alt, ó, setinha pra cima, pro lado, ele vai virando, né? Ele vira pra onde você quer, né? Aí pronto, resolveu, né? Foi assim. Mas o bom foi que ele me contou a história todo dia antes. Ele falou que ele tava trabalhando o dia inteiro de cabeça pra baixo. Ele não perguntou pra mim nem se tinha jeito de consertar. Ele perguntou se eu sabia de algum notebook pra ele comprar. Ai, cara, coitado. Nossa senhora. É o tal do usuário. Eu lembrei de uma história, cara, bem legal que aconteceu. Eu acho que o Flávio estava também nesse dia. Que eu e o Flávio, nós demos aula há muitos anos aqui numa universidade, que hoje é estadual. E aí ia ter uma banca intermediária de TCC, de trabalho de conclusão de curso, tá? E nós tínhamos um aluno, né? Nós tínhamos um aluno lá que ele estava fazendo um projeto de conclusão de curso, acho que inclusive ele estava programando em Delphi, salvo engano, era em Delphi. Isso. E aí eu lembro, cara, que ia ter essa banca intermediária, e assim, por mais, ele estava se esforçando realmente para programar e tal, mas você percebia que ele ainda não estava versado no negócio, né? Provavelmente tinha alguém dando um apoio, ajudando ele, ensinando, né? E ele teria que sozinho apresentar. E aí eu falei, mas fulano, você vai lá? Não, eu vou lá apresentar. E aí ele foi, cara, para apresentar nesse dia, e ele tava empolgado, assim, né? Flávio, você tava na plateia comigo, não tava, no dia? Acho que eu e você era banca, lá, né? A gente tava lá, direitinho. A gente era da banca. E aí eu sei que ele começou a apresentar, Lucas, aí, assim, o trecho interessante foi que ele falando, então, porque aqui, o que acontece? Nós temos aqui esse botão que serve para poder gravar e tal, e aí nós temos esse botão aqui que quando você vem aqui e você clica, aí ele clicou, cara, e abriu o botão e não tinha código. Aí ele falou assim, você clica, aí ele deu uma pausa, olhou pra gente e falou assim, não acontece nada, como se estivesse apresentando, cara. Como se tivesse previsto aquilo. Cara, ninguém, cara, segurou, cara. Todo mundo riu dele, cara. Boa. E ele já é assim, muito, muito engraçado, né? Nossa, mas foi muito legal. Ficou. Foi muito engraçado mesmo. Eu lembro direitinho, ele falou, aí você clica, aí ele viu que não aconteceu nada, ficou calado, deu um tempinho e falou, e não acontece nada. Ai, beleza. Muito bom. Ô, Lucas, você tem uma história para compartilhar com a gente? Eu tenho uma história de um usuário nosso. É porque por algum tempo eu trabalhei como analista de suporte ao usuário, né? E tinha eu e um colega que ia nas empresas ou até mesmo fazia o suporte via vídeo, via acesso remoto, né? Aqueles softwares que a gente acessa o computador do usuário e a gente mesmo tem as permissões para alterar, mexer na tela, fazer essas coisas. Daí nós tínhamos um usuário que tinha uma boa internet e ficava muito longe, né? Então a gente preferiu fazer o atendimento online mesmo, conectando na máquina dele e alterando, precisava alterar por lá, né? Daí o que acontece? Era meio que comum, assim, nesses atendimentos online, a gente abrir um bloco de notas para escrever alguma coisa para comunicar com o usuário, né? Por exemplo, olá, boa tarde, eu vou começar a mexer aqui, qualquer dúvida eu te pergunto. Daí a pessoa falava, ok, né? Ali, na linha de baixo do bloco de notas, daí a gente apagava e escrevia, fala para mim qual menu que você vai, que dá erro, etc. Esse tipo de coisa, comunicação normal com o usuário. Só que um caso curioso, né? Chega até a ser engraçado. Um dos nossos clientes, que inclusive virou tipo um ícone lá
no setor, né? Porque ele era muito engraçado por causa disso. Ele, na comunicação, ele assinava o bate-papo. Por exemplo, eu falo, olá, né? Vamos supor que o nome dele seja Renato, né? Eu falo assim, olá, Renato, vou começar aqui seu atendimento. Daí ele escreve embaixo, ok, Renato. Tipo assim, como se ele assinasse, tipo o Roger da aviação, né? Tipo o câmbio, né? Aí eu escrevi... Daí eu falo qualquer coisinha dele, ok, Renato. O câmbio. Daí qualquer coisinha, não, beleza, obrigado, Renato. Nossa, daí isso virou tipo um meme nosso, assim, interno, que a gente conversava com o MSN da época e anotava o nome, assinava o nome embaixo. Mas assim, são várias histórias de muitos usuários, porque assim, história de usuário é o que mais tem, né? Um dia eu quase fui demitido, não foi culpa minha, mas isso aí eu vou deixar pro próximo episódio. Tem muita história boa. Tá. Ô Flávio, você tem mais uma aí pra contar? Olha, se der tempo, tem mais uma aqui. Vamos ser rapidinho, então né? Não, pode contar. Não adianta, dá tempo sim. Vocês sabem como é que é estagiário, né? Como é que é? Toda empresa contrata os estagiários para aprender. Para aprender. E chega lá, joga um caminhão de serviço pro estagiário fazer, né, e deixa ele ralar, né? E, na maioria das vezes, o estagiário não tá bem preparado, não tá bem treinado, né? E começa a fazer aquelas coisinhas lá meio, né, esquisita. Eu vou contar um caso aqui. Seguinte, né, dessas empresas que eu dou consultoria aí, a empresa com vários funcionários, né? E aí deixaram o serviço de criar novos e-mails por conta do estagiário. Então, entrava um novo funcionário, né, um novo funcionário, e o estagiário vai lá, cria o e-mail para ele, né, o RH passa lá os dados que ele tem que criar, ele faz algumas coisinhas, ele vai, cria o e-mail, ele cria o acesso ao servidor, né, o login dele do servidor, algumas coisas assim, né, ficou tudo por conta do estagiário, que é uma coisa meio mecânica, não tem nem segredo para fazer, não. Bom, mas aí entrou um funcionário lá e eles costumam sempre colocar o e-mail com a assinatura do funcionário, né? Tem mais ou menos uma política assim. Às vezes o primeiro nome, a assinatura, a primeira letra do nome e assinatura, tipo assim, F. Oliveira, igual eu chamo Flávio Oliveira, né? Tal, né? Entrou um funcionário lá e o funcionário chama-se Juliano com assinatura Carvalho. Juliano com assinatura Carvalho, e pediram para o estagiário criar o e-mail, né? E sempre lá também é o seguinte, criou o e-mail, tem uma lista com todos os e-mails da empresa, né? E aí vai, assim que ele é criado, ele vai dispara uma lista, o e-mail, né? A comunicação que foi criado um novo e-mail para o funcionário tal, para todo mundo ficar sabendo disso, né? E aí chegou lá, funcionário Juliano Carvalho, e o estagiário, não sei o que ele fez, que ele não colocou o V no Carvalho e ficou na CV. E aí vocês passam a conta. Vocês raciocinem aí como é que ficou esse e-mail. Aí ficou J Carvalho sem V. O e-mail ficou J Carvalho sem o V. Nossa, cara. E todo mundo, bem-vindo, J Carvalho sem V. Nossa, cara. Carvalho sem V, né? E toda a empresa recebeu o comunicado, né, do funcionário que foi criado o e-mail, né? Aí teve que criar, né? Tem um outro rapaz lá que toma conta, que é o gerente TI lá, que toma conta. Quando ele viu isso lá, nossa, chamou o estagiário lá, deu um esporro nele, né? Mas excluiu o e-mail, né? Por sorte, assim, foi no mesmo dia. Aconteceu tudo no mesmo dia. Mas a questão toda é que foi enviado, né, para toda a lista de e-mail. É complicado. E Carvalho, né, o J Carvalho sem o V do Carvalho. Então, nossa, cara, todo não. mundo recebeu. O diretor da emprsa, até todo mundo que usa, né, que tem e-mail, que usa computador lá, recebeu isso aí, né? E aí uma imagem... Mundo, isso aí vira todo mundo começa a coletar, aí vira até apelido às vezes. E é um apelido feio, né? Um apelido feio, né? Porque tem uma imagem na internet que já é bem famosa, que ilustra um processo semelhante a esse aí, que foram criar um e-mail, daí nesse caso era a inicial do nome com a inicial do sobrenome e virou uma bobeira. Daí depois trocaram o nome do sujeito e virou outra bobeira. Isso aí acontece mesmo. É um perigo.
Se você achar essa imagem, depois você me passa para colocar na descrição do podcast. Tá, vou achar aqui. A gente, até hoje, o estagiário falou que era corretor ortográfico que fez isso. Mas corretor? Eu acho que não. Gente, eu conheço o estagiário, foi meu aluno. Foi meu aluno também. Cara, eu tenho história... Ai, cara, mas é isso. Lucas, eu quero mais uma história sua, cara. Eu tenho uma história, ela é legal. Um colega meu foi aprovado num processo seletivo e ele é da área de informática, né? Daí ele contou pra nós, nossa, tô muito feliz, passei no processo seletivo, estou doido pra começar a trabalhar na minha área. E daí ele... um processo seletivo para uma prefeitura, um município de uma cidadezinha qualquer, eu não lembro. Daí ele, nossa, que beleza, tô muito feliz, já vou formatar. Ele formatou o computador, comprou uma capa, sabe aquelas capas que tem uma espuminha no notebook? Sim. Comprou o mouse, comprou um novo mouse, comprou aquela flanelinha que fica entre o teclado e a tecla quando a gente fecha. Sabe? Sabe aqueles sprayzinhos de jogar na tela pra limpar? Comprou também. O kit completo. Certo. Fez a feira. Daí pôs dentro da mochilinha. Aí foi, né? Daí, não, beleza, boa sorte. Daí no outro dia ele veio me contar. Daí eu perguntei, e aí, como que foi? Gostou? Ele não tava muito feliz, né? Na hora. Daí ele chegou, cara, eu cheguei lá... coloquei minha mochila na mesa, tirei meu notebook, perguntei onde seria minha workstation, né? Onde eu poderia plugar o cabo de rede, o cabo Ethernet. Falei algumas palavras diferentes de informática para impressionar, né? Primeiro dia, né? Bem empolgado. Daí o gerente lá, quem estava orientando, ele falou assim, não, você não vai mexer com isso não, você vai vir aqui, ó. Daí chamou, mostrou a garagem, estava estacionado um caminhão carregado de tomate. Daí o cara falou, não, pode começar a contar, você vai contar tomates. Daí foi essa a história, cara. Ele achou que ia trabalhar com informática e foi contar tomates. E isso é uma história que a gente conta, assim, pra todo mundo. Eu achei a imagem aqui. Coitado. Aí eu vou mandar pra vocês. Thiago, aí você põe na descrição. Uhum. Certo. Eu tô lembrado aqui de uma outra história também, mas foi assim, foi bem... Na verdade, chega a ser também um pouco engraçada, foi curioso. Um dia, nós tínhamos um colega de trabalho, que a gente trabalhava numa sala, isso há muitos anos atrás, e eu tinha um colega que ele era muito engraçado. Quando depois que ele almoçava, a gente às vezes ia pra sala, né? Aí naquele período ali, antes de começar a trabalhar, tinha mais alguns minutos do intervalo de almoço, a gente ficava ali conversando e tal. E ele almoçava e chegava sempre com sono, assim, ele sempre chegava assim, mal-humorado, com sono. E ele era grandão, sabe? Ele era muito alto, grandão, assim, e era muito engraçado o jeito dele. Aí, o que nós fizemos? Na sala tinha dois telefones. Aí tinha um telefone que não estava conectado, era só o aparelho. Aí nós pegamos o telefone que tocava, colocamos atrás do computador dele, tampamos de modo que ele não via aquele telefone. E tinha um outro aparelho do lado dele, assim, que não estava ligado na tomada. Aí o que a gente fazia? Pegava o celular, bem assim, discreto, ligava, aquele silêncio depois do almoço, desse dia assim, todo mundo, cada um no seu computador, olhando o e-mail, pagando conta, né, antes de voltar a trabalhar. Aí a gente pegava, cara, e ligava no telefone. Aí começava a tocar. A hora que ele atendia o telefone, que não era o telefone, estava desligado, a gente desligava a chamada. E ele, alô, bravo, né? E ele resmungava, cara. Sabe aquelas pessoas que resmungam? E batia o telefone, cara. E a gente segurava pra não rir. Aí depois de umas 8 ou 9 vezes ele descobriu, né? Mas foi muito engraçado, cara. E esse mesmo colega, um dia também ele chegou, alguém foi lá, abriu a calculadora no computador dele, ele deixou desbloqueado, a pessoa foi lá, abriu a calculadora no computador, né? E deu um print na tela, salvou dentro do Paint e depois colocou como papel de parede. Ou seja, ficou a calculadora aberta. Não, a calculadora ficou aberta lá, como se fosse a calculadora do Windows mesmo. Só que era só o print no papel de parede. Era o mesmo papel de parede que ele usava, só que a calculadora printada, né? E aí, cara, aquela calculadora aberta, aí aquele silêncio na sala, assim. Aí eu escutava ele dar um clique, né? Ele dava o clique.
Aí parece que quando as coisas não funcionam, a pessoa dá o clique mais forte, né? Pra ver se vai funcionar. E ele dava o clique mais forte e resmungava. Aí ele, gente, e o que tá acontecendo aqui? E chamou e todo mundo levantou para, não, mas o que tá acontecendo? A calculadora e tal. Aí tinha um colega nosso que chegou lá assim e falou assim, ô fulano, olha aqui pra mim. Eu falei, gente, deixa ele olhar porque ele faz mestrado. Capaz que ele resolve isso aí, né? Nossa. E ele chegou e olhou e falou, não, isso aqui é questão dos processos, né, do sistema operacional, não sei o quê. E a gente ria, cara, e depois pegou e contaram pra ele, ele ficou bravo. Dá um papel diferente. É, cara, é isso aí, nós até estouramos o prazo aqui do nosso podcast, falando dessas histórias, mas foi muito legal essa participação do Flávio. Ô Flávio, só pra gente, assim, Lucas, eu não sei se você quer falar mais alguma coisa, mas só pra gente meio que encerrar, fala suas palavras aí finais, Flávio, do programa. Eu só tenho a dizer que foi muito bom participar do programa, né? Eu sou um ouvinte assíduo dos podcasts aí de vocês, né? 8, 9. Sou um aí dos quantos ouvintes? Sou um dos milhões de ouvintes, né? 8 ouvintes. 8 milhões, né? Dos 8. Eu sou um dos 8 ouvintes aí. Sempre estou ouvindo eles e gosto muito, né? Os programas ficam muito legal, ficam muito bom. Né? E só dizer, né, que essa área, igual eu falei da segurança aí, é uma área bastante interessante hoje, que o pessoal tá muito focado nisso aí, tá muito preocupado com essa segurança, né, com esse evento, igual eu contei essa história que aconteceu nessa empresa que eu presto consultoria. Só, assim, posso me alongar só um pouquinho aqui? Só queria contar claro. uma coisa que foi feita para minimizar, assim, não mitigar, porque é praticamente impossível, que a gente conseguiu minimizar bem a questão desses problemas com e-mail. Nesse caso lá do ransomware que aconteceu na nossa empresa, a gente entrou em contato com o hacker, né, para poder, e foi feito o pagamento de um Bitcoin para ele. Mas com isso, como a gente entrou em contato, a gente visualizou, a gente conseguiu ver pelo fuso horário o acesso dele, sabe? O acesso. Então, pelo fuso horário, a gente acredita que seja em Israel, algum país assim. Não, beleza. Então, mas por que que... E outro detalhe, a maioria desses e-mails que estão causando essa questão, esse problema aí de ransomware, a maioria não vem do Brasil. Então, nossos e-mails, eles são gerenciados pela própria Algar também. A gente tem um serviço com a Algar, a gente tem um firewall da Algar que fica na nossa empresa e que a gente pode aplicar políticas. E a gente aplicou uma política recentemente, que é o seguinte: a gente está descartando todos os e-mails que não são de IPs do Brasil. Com isso a gente não recebe IP de outro país? Não. A política ficou desse jeito, porque como a gente é uma empresa que não trabalha aí com, né, compras do exterior, né, não tem muito essa questão, foi uma solução até interessante. Porque esse negócio de e-mail, de corrente, essas coisas todas aí que aparecem muito, e esses e-mails que sempre estão buscando fazer esse sequestro de dados aí, acontece da maioria deles vir de fora. Mesmo que seja, né, o cara seja um brasileiro, ele usa um proxy de outro país para poder ficar oculto, né, para ele se ocultar. E com isso, a gente deixou de receber muitos e-mails a gente fez um bloqueio e hoje a gente está trabalhando só com IPs brasileiros. Né? A Algar fez essa política para a gente, listou todos, né, a faixa de IPs do Brasil e colocou para a gente no Fire como regra. Então, assim, diminuiu bastante o fato. Não significa que tenha mitigado, mas é bastante interessante. Então, o que eu queria dizer para vocês é isso aí, né? O programa está muito legal, muito bom, e que a gente está aqui, né? Se precisar de alguma consultoria nessa área, a gente, né, trabalha muito com isso aí, né? Estou aqui à disposição. Beleza, e com certeza, Flávio, você irá participar conosco em programas, em outros programas, para a gente falar um pouco sobre programação, sobre mercado de trabalho e várias outras coisas, né? Não, é isso aí. Lucas? Programa cada vez maior, assim, em termos de audiência, né? De 8 para 9, já é muita coisa. Mas isso aí, daqui 2 semanas estamos novamente aqui, vamos
continuar aí essa jornada. E o Flávio, o convite tá aberto aí para futuros episódios, com certeza. Beleza. É isso aí, então. Lucas, muito obrigado mais uma vez. Flávio, muito obrigado pela sua participação. E você já está convidado para participar de próximos episódios com a gente, cara. Tá bom? Tá bom, não, tranquilo. Vamos aí. É isso aí, pessoal. Um abraço e até o próximo programa. Valeu! Você ouviu Baciote Cast. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Então, a história que eu tenho para contar é a seguinte. Estava eu indo para o trabalho numa manhã de segunda-feira. Uma segunda-feira que estava começando com muitos problemas, eu tinha muita coisa para resolver. E estava bastante preocupado, né, com tudo que eu tinha lá pendente. E parei num supermercado para comprar pão para levar para o escritório lá para a gente lanchar, né? E ao invés de preocupar com o que eu tinha para fazer, aguardando ali na fila as pessoas pegarem os pães na cesta, o senhor que estava logo à minha frente deixou alguns pães caírem no chão. E eu fiquei percebendo a atitude dele. E ele, ao invés de pegar os pães e descartar, né, e jogar fora, ele voltou para a cesta, né, misturou junto com os pães que estavam lá novos, né? Aí eu deveria estar preocupado com os meus problemas, mas chamei o senhor, né, e disse: senhor, com licença, por que o senhor não joga os pães no cesto de lixo ao invés de voltá-los para a cesta? Aí ele falou assim para mim: por que você não cuida da sua vida? Segui o conselho dele e foi isso que eu fiz, né? Que eu deveria ter feito desde o começo. Peguei meus pães, coloquei no saquinho e fui embora. Fui cuidar da minha vida. É isso aí. Essa é a história de hoje. Brunão tinha que gravar uma dessa por dia, cara. Ele ia fazer sucesso. Ele ia virar digital influencer. Vale?